Visualizar. Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar essa live de hoje. Opa! Fala E aí, aí, tudo amigo. bem? Beleza? Beleza, como é que tá? Tranquilo, graças a Deus. Retorno tá legal? Olha, eu tô vendo que minha família já está entrando aqui. Minha irmã, meu irmão, É isso aí. Vamos chamando, todo mundo. convidando as pessoas. Galera, vamos curtir, vamos compartilhar, É, vamos tacar coraçãozinho aí nessa live para esse papo começar. exatamente. Exatamente. Esperar só mais um segundinho aqui. Estou finalizando um negocinho aqui. Tá, Tá ok? O retorno tá legal? Você está conseguindo me ouvir? tô, tô. Você tá me vendo bem? Tá. Deixa eu ajustar a Beleza. luz aqui. Eu coloquei até um abajurzinho aqui. Acho que essa luz aqui tá melhorzinha, né? Não. Essa. Bora? Bora. Vou começar me apresentando, depois eu passo para você. Valeu? Beleza. Fala, galera. Eu sou o Edson Ferreira, DM aqui da página, para quem ainda não me conhece. E a live de hoje a gente vai falar sobre inclusão no meio fitness, mas vai só ficar nisso. Vai abordar diversos assuntos. Valeu? Então a gente já conta com a participação de vocês, com comentário, com a interação. E agora eu vou estar passando para o Davi para ele estar se apresentando um pouquinho para vocês. Vai aí, Davi. Opa! E aí, gente? Tudo bem? Tô vendo que meu pai também entrou na live. Tô muito feliz. Eu me chamo Davi. Tenho 21 anos, sou cadeirante, tenho artroglipose múltipla congênita, sou músico, e é isso, né? Gosto muito de malhar Isso aí. e Tu é de que região do Brasil? moro em Belo Horizonte. Moro em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso aí, vamos começar. Cara, e o que que você faz no meio fitness? Para as pessoas que não sabem. Assim, agora por essa pandemia tá tudo parado, né? Tá Sim. tudo parado. Então, assim, a academia fechou, tudo, a gente tá tendo que fazer exercício em casa. Então, eu tento fazer isso, eu tento fazer os meus exercícios em casa, fazer flexão, abdominal, né? Eu sempre reservo 30 minutos do meu dia para fazer musculação em casa. Como eu posso, né? Como é para você a inclusão nesse meio? Como é que foi para você? Assim, eu fui influenciada pela minha família, pela minha irmã Ellen, ela até entrou na live aqui, Ellen Mota 17. Eu fui muito influenciada por ela e graças a ela eu tenho essa aptidão pelo esporte, pela academia. E depois eu conheci Muay Thai também, foi muito bom para mim, para autoestima, para autoconfiança, o Muay Thai, uma coisa muito boa. E eu vejo que tem poucas pessoas, né, que participam, que Sim, isso aí é uma realidade. Mas é assim, ajuda, além do apoio da família, como é para você estar inserido nesse meio? Você sofre preconceito, olhares das pessoas, críticas? Como é assim, em relação a isso? é, tem aquele preconceito que a gente entende, né, que é um preconceito, mas que se a gente for falar é um mimimi, né? É aquele preconceito, nossa, você consegue, como que você faz isso? Como que você toma banho e tal? Como se a gente fosse incapaz de resolver os nossos próprios problemas, sabe? Como se a gente fosse totalmente diferente. Então, assim, é aquele preconceito
velado, né? Que as pessoas falam. Sei lá. Mas a gente vai enfrentando como pode, né? A gente não pode desanimar. A gente tem que se encaixar. Verdade, velado e muitas vezes invasivo, né? É, demais. É. Muito invasivo. É cada pergunta que a gente escuta. Isso. É, uma vez eu peguei um Uber, cara, esse cara fez tanta pergunta inconveniente. Como que você toma banho? Como que você faz relações sexuais? Como que você não sei o quê? Sabe? Muitas perguntas, muitas perguntas. Sendo que, tipo assim, a gente não faz esse tipo de pergunta para uma pessoa que anda, né? A gente não faz esse tipo de pergunta. Então a gente fica muito desconfortável em responder esse tipo de pergunta, né? Por que que eu tenho que responder? Por que que eu tenho que estar, né? Sim, e o que impressiona é que a gente não tem intimidade com essas pessoas para esse tipo de pergunta, principalmente, Sim, né? E elas fazem uma exatamente. pergunta muito invasiva. Já, É, a gente, a gente se sente realmente invadido. janela Com da página. certeza. Pessoal, vai interagindo, vão mandando perguntas aqui embaixo no comentário, que o Davi está respondendo as perguntas de vocês. Pode mandar para mim também, que eu também estou aqui para responder. Davi, vamos falar um pouquinho como é que foi. Como é que é para você em relação à escola? Acessibilidade, Pois inclusão, as dificuldades enfrentadas. Teve muita, tem pouca, como é? a minha criação, ela foi bem diferente, sabe? Meu pai, minha mãe, eles sempre me incentivaram a resolver os meus problemas, sabe? Eles nunca me deixaram assim, não, eu resolvo isso para você, eu vou ali para você, sabe? Eles sempre me incentivavam a eu caminhar com as minhas próprias pernas, com as Isso, minhas próprias rodas. isso é muito legal, porque a superproteção, né, exagerada é prejudicial. Isso, causa limitação na gente mesmo, né? Sendo que a gente é capaz. E aí, eu sempre fui de resolver os meus problemas, sempre fui para a escola normalmente, né? Estudei. Era difícil, era, para subir em alguns locais, né? Que tinha, que não tinha acessibilidade, mas a gente enfrentava, né? Tinha que enfrentar. Mas foi tranquilo, então. Foi tranquilo para Foi? você. Foi tranquilo para você esse período, então. Foi, foi. Foi tranquilo. Agora, assim, o que eu fico triste é que muitas vezes na escola eu me sentia assim, não só eu, sabe? Não só eu, mas como muitas pessoas dentro da escola. Falando de educação, então, agora. Eu me sentia muito, como é que eu posso dizer? Oprimido, sabe? Eu queria expor uma opinião e eu não podia, sabe? Ou então a minha opinião não era levada a sério, sabe? Eu, eu não sei se também era por conta da deficiência, não sei se eu tinha credibilidade, alguma coisa, mas Sim. me Você, senti muito oprimido também na escola. eu te entendo que algumas situações parecidas aconteceu comigo também nesse período da escola. Você era o único cadeirante, a única pessoa com deficiência no período escolar ou não? Você teve Sim, contato com outras pessoas? sim, Mesma coisa comigo. sim, era. E a gente se sente super deslocado, né? Super deslocado, porque a Super gente às vezes deslocado. não a gente às vezes não tem alguém ali com uma realidade parecida com a nossa, e às vezes quando a gente fala, as pessoas pensam que é vitimismo, que é mimimi. Aí quando a gente tem uma pessoa que vive uma realidade parecida com a gente, eles ajudam a gente a reafirmar para a sociedade que o que a gente está falando não é exagero. Não é, Exatamente. entendeu? Por isso que é importante a inclusão escolar, né? É algo que não Sim. acontece muito no nosso país. É, você pretende levar profissionalmente em alguma área do esporte, fitness? Eu penso em ser professor de Muay Thai.
depois que eu conheci o Muay Thai, eu me apaixonei. E eu descobri com o meu professor que eu posso ser profissional, né? Posso chegar a ser profissional, porque se eu estudar muito, se eu me dedicar muito e aprender todos os trâmites, eu posso ser um profissional. E eu quero muito. Vai ser. Eu indico a todas as pessoas. Nossa, vá para a escola de Muay Thai. É muito, muito bom. Você descarrega toda a sua raiva, toda a sua alegria. Né? É muito bom mesmo. Vai ser. E você é o único aluno? Ou tem? Cadeirante, sim. Deficiente, sim. Deficiente, sim. Mas está acontecendo, né? Essa inclusão está começando a acontecer, né? Importante que está acontecendo. Porque eu acho assim, que se a gente que é cadeirante toma a iniciativa de ir tomar a frente, outras pessoas vão lá e pensam, né? Não, eu consigo, eu posso ir e tal. E aí a gente acaba influenciando, né? Sim. A sua página mesmo é um exemplo disso, né? De uma pessoa que saiu do comodismo e foi inspirar outras pessoas, né? Então, Luciana Nascimento está perguntando, está dando boa noite para a gente, perguntando qual é o tema da live. tudo, Inclusão. né? É inclusão no mundo no meio fit, mas a gente está abordando um pouquinho de tudo. Então, Luciana, pode mandar o que você quiser que a gente vai estar respondendo. O convidado de hoje é o Davi Mota. Artista, hein? Cadê, Luciana? Ele não só aparece com o Luan Santana, não. Ele é artista também. Dizem, né? Espera aí, vou ver as E aí, perguntas. tem Charles. Ó, a tua irmã está comentando aqui, Davi Inspiração. Obrigado. Galera, pode mandar pergunta aí, pode mandar a pergunta que a gente vai estar respondendo. E no meio artístico, Davi? Tem algum projeto? Pois é. Eu tenho vontade de aprender a tocar violão, só que eu ainda não comprei meu violão. E aí eu tenho vontade de fazer cover de vários tipos de música MPB. E agora eu tô querendo criar um canal no YouTube. Eu tô com vários projetos, né? Só falta colocar pra frente. Tem que Mas assim, vários projetos muito bons. Mas assim, esse canal no YouTube vai, tá? É só seguir lá, Davi Mota. Davi Mota. Davi Mota. Quando tiver, Eu vou colocar na. divulga. Fala, Charles. Quando tiver com os projetos prontos, você divulga pra gente que a gente compartilha lá na página. Sim. Eu quero falar. É porque hoje eu tô nervoso. Eu pensei que eu não ia ficar nervoso na live. Eu disse assim, não, tá de boa, tá de boa. Mas hoje eu tô nervoso na live, impressionante. Eu sou tão descontraída. Você tá meio acanhado mesmo. Tô. Ó, Vamos conversar mais, pra ver se eu deixo de. Charles tá falando aqui, fala, Davi. Esse é o Viviane. Charles. Tá. É Luana, né? Desculpa, Luana. Seu nome é Luana, né? Luciana, desculpa. Pois é, Luana, manda pergunta relacionada ao tema aí. Pode perguntar o que quiser, que o Davi tá aqui para tá respondendo tudo também. Não precisa ser só nisso, não, tá bom? A gente só colocou um tema porque tem que botar um tema para ter uma direção, né? E como ele tá nesse meio, entendeu? Então, se vocês podem fazer perguntas aleatórias também. Calma aí, Davi, que estou só terminando de ler um negócio aqui. Tá. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua história, devido à sua condição. Pra gente. Sim, eu. Você Desde nasceu assim, muito você novo. ficou assim. Eu nasci cadeirante. Sim. Aí eu nasci com as pernas coladas. Eu acho que se fala assim, né? Colada, uma na outra. Aí desde isso. Aí quando eu era bebezinho, meu pai me levou no hospital. Minha mãe, na verdade. Minha mãe me levou no hospital para fazer cirurgias. Aí eu fiz várias cirurgias.
Eu fiz 7 cirurgias. Essas cirurgias foram feitas lá no Albert Sabin, em um hospital lá em Fortaleza. Sim, E aí eu comecei a fazer tratamento no Sara Kubitschek, da Bahia. da Bahia. E aí depois, aí eu melhorei muito, peguei órtese, eu consegui umas órteses, comecei a andar normal. E depois os médicos disseram que as órteses não eram mais necessárias. Aí, a minha história é mais essa. Eu Resumido. nasci cadeirante e desde cedo eu me adapto muito bem ao meu problema, sabe? Sim, então você não tem lesão medular. Não. Não. É artroglifose múltipla congênita. É uma deficiência que impede o desenvolvimento da perna. Da perna. Sabe? Tem uma... Impede. Ter força. Mas eu consigo mexer, eu consigo Sim. sentir. Você tem a sensibilidade. Né? Isso. Tem uma pergunta aqui para você da Luana. Davi, quero ver. Na sua opinião, por que as pessoas com deficiência... Por que as pessoas com deficiência não se misturam, não, por exemplo, deficiente visual, cadeirantes e outros deficientes? Como é? Na sua opinião, por que as pessoas com deficiência não se misturam, por exemplo, com outros deficientes? Deficiente visual e outras deficiências. Você pensa assim? Eu acho que às vezes, o deficiente pode se sentir um pouco descolado, né? Não, descolado não. Como que eu posso dizer? Ele pode se sentir fora do meio dele, né? E muitas vezes as crianças, por não conseguir compreender, às vezes acaba excluindo. Mas nem sempre isso acontece. Mas nem sempre isso acontece. Porque quando eu era criança, falando de mim, né? Quando eu era criança, eu me dava muito bem com as crianças. Eu corria no chão, eu tentava me adaptar ao ritmo das crianças, sabe? E eles gostavam da minha cadeira de roda, sabe? Então, assim, tem todo... Sim. Então, no seu caso, essa realidade não se enquadra. Não aconteceu com você esse deslocamento que ela comentou, né? Não, peraí, eu tenho que responder esse comentário do Rayan, Rayan Lima. Ô, Rayan, muito obrigado, meu fofão. Tamo junto. Voltando à pergunta da Luana. No seu caso, então, você não se enquadra nesse contexto que ela perguntou. Você se misturava tranquilamente, não sofreu preconceito, não tem esse olhar que ela tem, que ela perguntou na pergunta. Nesse caso, eu não me enquadro, mas tem pessoas que sim, né? Sim. Já tem menos força, né? E não consegue ficar no meio. Hoje, por exemplo, que eu tô nervoso, eu não tô conseguindo falar direito. Meu Deus. Tem só 5 pessoas na live e eu tô nervoso. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Hoje eu conheci um rapaz com paralisia cerebral. Para esse tipo de deficiência, é bem mais difícil se enquadrar no meio, né? Se encaixar no meio de crianças. Sim. Porque a pessoa que tem paralisia cerebral tem um ritmo, né? Eu já tenho outro. Sim. Aí, sim, cada pessoa tem a sua limitação e se enquadra dentro do contexto, né? Isso que você está querendo dizer. Ela fez novamente a pergunta porque ela acha que você não entendeu a pergunta. Ela botou aqui. Atualmente, cada segmento de deficiência faz as suas atividades de forma separada e não envolve uma com as outras. Por que isso acontece? Atualmente, cada segmento
de deficiência faz as suas atividades de forma separadas e não se envolve umas com as outras. Por que isso acontece? Eu acho isso muito errado. Eu entendi. Entendeu? Eu também acho errado. Porque, de certa forma, exclui a gente, né? E a gente fica só dentro do nosso meio, né? Um tipo de segregação, né, no caso. Segregação. Mas o Muay Thai, por exemplo, é a Adriana, né? Luana? Luana. Por exemplo, Luana, o Muay Thai, ele é diferente. Se eu for fazer uma luta, se eu for participar de uma luta, porque ninguém faz uma luta, né? Só participa de uma luta. Uhum. Se eu for participar de uma luta, eu vou participar com uma pessoa que anda. Mas a pessoa que anda, ela vai estar em uma cadeira de roda. Ou seja, ela vai estar em uma posição de limitação que nem eu. Sim. Entende? Então, assim, tem grupos e grupos, né? Que fazem esse tipo de coisa. Nem todos. Entendi. O Muay Thai é um caso disso, um exemplo. Então, o esporte que você pratica, o Muay Thai, ele respeita a sua condição e possibilita Isso. condições de que você se inclua totalmente ali. Exatamente. Dando a liberdade para eu conseguir lutar com pessoas que têm a plena capacidade que eu não tenho, entende? Por exemplo, de perna, força e tal. E eu Sim. tenho que ir lá com a camisa. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente ganha, a gente sabe que foi mérito nosso mesmo, sabe? Sim. A Luana está pedindo para você relaxar, que você está indo muito bem. Ah, obrigado, Luana. Obrigado. Gente, eu tô até gelado. Calma aí. Mas vocês não Vai. acham. Mas vocês não acham que se as deficiências se unissem, nós conseguiríamos muito mais coisas? Sim, isso é o certo. Com A certeza. força, né? Sim, com certeza. Se a gente aparecer mais, sabe? Se a gente falar mais, exigir mais dos nossos direitos, sabe? E isso eu tô acordando agora para isso. Porque como agora eu tô morando só, eu tô tendo que ser responsável pelas minhas coisas. Agora é tu mesmo por tudo. Agora, Exatamente. Eu comprei uma cadeira de roda e a moça fez uma sacanagem comigo, né? Isso depois eu posso te explicar. Ela não dividiu no cartão a cadeira de roda, sabe? ó, E assim, a minha irmã pegou e disse pra mim, essa aqui, ó, ela é em Mota 17. É tudo pra mim, eu amo essa menina. E eu peguei e falei com ela, o amor, olha o que ela fez comigo, né? Que sacanagem. Aí ela pegou e disse assim, olha, você vai ter que ir lá e resolver seu problema. Resolve seu BO, entendeu? Assim, a gente tem que aparecer mais, sabe? Se impor mais. Porque quando a gente mostra que a gente é capaz de resolver, de bater de frente, a gente mostra que a gente é normal, a gente é capaz, sabe? Que a nossa cadeira de roda não nos limita a nada. verdade. Você está tomando autonomia da sua vida. Isso é muito importante, essa independência, né? Todos nós É, precisamos ter pelo menos um pouquinho, pelo menos em algumas situações, porque tem algumas pessoas com deficiência a família resolve tudo, até mesmo a roupa, até mesmo a sim, comida, o que você vai comer, tem algumas pessoas com deficiência que a família escolhe tudo, você tendo condições e autonomia de fazer isso. Né? Até nas coisas. exatamente. A Luana está pedindo para você contar um pouquinho da sua experiência de morar sozinho. Pois é, ô Luana, eu quero fazer o primeiro vídeo no canal, espero que você seja inscrita, porque o primeiro vídeo vai ser muito engraçado. Que vai ter vários make-offs, porque eu erro demais falando. Tá sendo muito bom. Mas tem momentos que a gente se sente muito sozinho, né? Morando só. Não sei se você mora só também, passa por isso. Mas como minha mãe e meu pai me educou desde cedo a lavar minha roupa, a fazer as minhas coisas, não é novidade para mim. Não é novidade. Eu tenho essa independência. Eu passo pano, eu varro casa, eu lavo louça, sabe?
que é de casa, assim, trabalho de casa, eu faço. É bem empreendado, Normalmente. então, né? Você é bem empreendado. Bem prendado. Doido pra casar. Mas assim, brincadeira. Mas assim, tá sendo uma experiência muito boa. Muito boa mesmo, sabe? E eu sei que agora vai ser muito bom, cara. Eu vou morar só, ter mais liberdade, né? E isso, morar só é muito bom. Morar só é bom. Aí, tá certo. A tua irmã tá aqui, dona de casa. Dono de casa. É, conta um pouquinho pra gente como é a sua vida social. Né? Sair, paquerar, sai pra Ah, balada, tá. É, como é? isso aí é um. Tá, É isso um aí é um grande pouco tabu, né? triste. É um grande tabu isso na vida de muitas pessoas. Isso que eu tô te perguntando pra tu falar um É, pouquinho. Tem muita na gente, verdade, a minha. tem muita gente que pensa que Ah, pessoa com deficiência é assexuada. Eu acho sim, verdade. que você Todo mundo pensa. tacar de pau aí no assunto. Bora aí. Tem gente que pensa, né? Você transa? Você faz sexo? Né? Tem gente que pergunta. Ah, é. Assim, na verdade, é uma vida normal. Só que a minha vida, eu saio pouco, namoro pouco também, eu não tenho um costume, eu sou muito caseiro, sabe? Eu sou muito caseiro. Mas eu queria falar mais sobre esse assunto, porque assim, muitas pessoas deixam de ficar com cadeirante, não quer ficar com cadeirante, justamente por isso. Por, por achar que também ele não é capaz, né? De não dar. Tipo assim, achar que é diferente demais, alguma coisa, sendo que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa como qualquer outro relacionamento. E você tem Então, uma eu acho que muitas vezes também o cadeirante deixa de se relacionar mais como ele deveria se relacionar por conta disso. Não sei se você concorda. Sim, eu concordo, porque acontece, principalmente as pessoas com deficiência, tem todo um processo de autoaceitação. Enquanto ele não acontecer na sua vida, você vai ficar se auto-sabotando também. E É, permitindo que a sociedade te auto-sabote também. exatamente. A partir do momento que você se aceita do jeito que você está, sei lá, você se ama e você Sim, se empodera e passa a não sofrer mais com essas atitudes capacitista que você sofre, preconceituosa é, da sociedade. E quando isso acontece, você tá com foda-se. exato. Só que eu acho que esse processo de libertação é muito difícil quando a gente não tem ao nosso lado um reflexo, né? Porque o outro é um reflexo da gente, né? É por isso que o esporte é muito importante, se sociabilizar com outros cadeirantes é muito importante, porque o outro é o nosso reflexo, entendeu? A gente precisa disso. Até para se aceitar mais, né? Até para se amar mais, Sim, porque eu acho. quando a gente tem essa representatividade, né, na televisão, Sim, em todos os veículos de comunicação, a gente busca referências também, né? Quando a gente vê, exatamente. por exemplo, no esporte, hoje em dia a gente tem bastante referências com deficiência no esporte. E isso é Exato. muito legal. Muito legal para quem quer ingressar no Exatamente. esporte. A gente não vê tanta. Você, por exemplo, que é artista também, a gente não vê. Eu também sou, estou no início, a gente não vê tanta representação no meio artístico. Não tem. Não, É pouco, muito. é muito pouco, acontece esporadicamente, uma coisa bem isoladinha, pequenininha, né? Agora, por exemplo, a gente está tendo muito que está em bastante ascensão é a Pequena Lô. Não sei se você conhece. Sim. Maravilhosa. Como? Pequena Lô, Não, acho ela tem umas moletinhas baixinha, aí grava uns vídeos engraçados. não, essa eu nunca cheguei a ver. Então, tem um comercial dela com a Paula Fernandes. Depois você dá Sim. uma pesquisada. Sei que ela Eu tá. já tentei ser MC. Você se lembra? Oi? Você se lembra que eu tentei ser MC? Lembro. Pedi muito só ajuda? Foi, Ai, foi isso aí.
Aí voltando no né? assunto, né? Quando a gente não tem essa representatividade, fica mais difícil, né? É, fica bem mais difícil. Porque é como eu te falei, o outro é o nosso reflexo, né? A gente olha para o outro, a gente quer admirar também, né? E, por exemplo, às vezes meu pai vai me dar um conselho, vai falar dele de uma forma, né? Mas ele não sabe exatamente como é o meu problema, como eu passo, como eu tenho que lidar com o meu problema. Mas às vezes um cadeirante que está do meu lado, ele vai me dar um conselho, ele vai saber me falar da forma dele, sabe? Pra te dar dicas, né? Porque às vezes já Eu não passou por sei se esse faz processo. sentido para você, mas para mim faz muito sentido. Mas, conta um pouquinho como é a sua vida na sociedade, cara, hein? Em relação, assim, baladas, você sai muito com amigos, baladas. Não, não, saio pouco. Na verdade, eu vou aqui do lado da casa da minha mãe e é isso. Gente, eu estou precisando de amigos. Sério, urgente. Vocês de Belo Horizonte, vem aqui na minha. Sério, eu tô precisando de amigos. Eu não tenho, assim, pra sair, pra me divertir. Assim, não tenho. Muitas pessoas têm vida social, eu não tenho. Sério. Você ri, né? Mas é sério. Não, nessa pandemia não está nem sendo permitido também, né? Não pode receber, Mas mesmo que eu fora do poder. não pode sair para lugar nenhum, né? É, verdade. Cara, e Mas como eu gosto muito de tomar açaí. Gosto muito de tomar açaí. Às sair? vezes eu vou tomar açaí. Isso aí é ótimo. Como é para você, cara, o processo de seu psicológico, de aceitação em relação à sua condição? Você, Sim. como é para você? Como foi para você esse processo? Como é? Você sempre se aceitou assim, sempre foi assim, ou você foi retraído por um bom tempo, como é com muitas pessoas? Hoje em dia é um processo que eu diria bom. É um processo bom. Mas eu acho assim, que a cada ano que passa, a gente vai amadurecendo e vai se entendendo cada vez mais como pessoa, né? E aí o processo de entender, de ser cadeirante, vai gerando, vai sendo uma coisa mais séria, quer dizer, vai sendo uma coisa mais séria. Por exemplo, antes eu não me preocupava com manutenção de cadeira de roda. Hoje em dia eu tenho que me preocupar, sabe? Então a cadeira de roda para mim já é um problema, sabe? Aí às vezes eu fico um pouco chateado, nossa, mais manutenção e tal, tem que ir ali, sabe? E a dificuldade de ir. Então, eu me entendo bem como cadeirante, me aceito bem como uma pessoa deficiente, né? Eu me amo como eu sou, mas não é fácil. Você sabe que não é fácil. Ser cadeirante É é bem complicado demais. difícil. É complicado demais. Só quem tá. Só quem está nessa realidade sabe. Mas também não tem, Exato. mas também não tem outra história, cara. Ou você enfrenta a situação de frente, ou você fica ali Exato. se vitimizando para sempre e é pior, né? Exatamente. Boa noite, Denise. Boa Já, noite, Denise. já manda uma perguntinha aí pra gente aí, Denise. É, vamos lá. Tem mais algum assunto que você gostaria de falar que você ainda não abordou? Tá aberto o espaço. Assim, não, assim, você pode perguntar. A Denise pode perguntar. Perguntei, Denise. Eu sou cearense. Eu sou cearense. Parei aqui em Belo Horizonte de paraquedas. É. A Denise me fez um comentário sobre você, mas Hum. eu deixo em off. Depois eu te mando no direct. Oh, oh, fogo no parquinho. Pois é, cara. E como é que você lida com as atitudes capacitistas, cara, da sociedade? Como é que você lida com isso? Pois é difícil a gente ter que lidar com esse tipo de situação, né? Você leva sempre de boa? Você já aprendeu a lidar com isso?
Hoje em dia eu tô encarando mais, sabe? Quando vem uma situação assim, eu encaro mais. Mas eu aceito. Assim, eu entendo que o problema tá no outro, não em mim, sabe? Quando tem uma situação de preconceito, por exemplo, ah, não, mas ele não consegue, o bichinho não vai conseguir A e ignorância. tal. Exato. A Falta muito. ignorância está no outro, não em mim, sabe? Ele não conhece a minha trajetória, mas eu conheço. Verdade. Denise está perguntando aqui, quanto tempo você é músico? Quanto tempo? É. Pois é, eu entrei na igreja em 2000 e... Na verdade, eu cresci dentro da igreja. Meu irmão é pastor, e aí eu canto na igreja desde então. Aí hoje em dia eu canto música MPB, né? Desde sempre. A música tá em mim desde quando eu nasci. Eu sinto que eu nasci para isso, sabe? Uhum. Eu sinto que eu nasci para isso, cara. Sei como é. Fala um pouquinho da dificuldade que é esse meio artístico para uma pessoa com deficiência, você que está inserido nesse meio. Eu acho assim que se a gente for mudar de perspectiva, de perspectiva, de certa forma, acaba sendo um diferencial. Digamos se você que é cadeirante, que está me ouvindo agora, né? Tem um sonho de ser artista e tal, tem uma voz boa, né? Talvez possa ser um diferencial. É cadeirante, canta, olha só. Porque tem muito da hipocrisia das pessoas, né? De olhar pra gente, ter pena, de olhar pra gente, querer admirar, como se a gente fosse alguma coisa sobrenatural. Então, eu acho que a gente pode se destacar, sabe? Por exemplo, aqui ao meu redor, né? Com as pessoas que eu conheço, todo mundo que fala comigo fala que eu canto muito bem, sabe? Que minha voz emociona e tal, aquela coisa toda. Eu não sei se é porque é minha voz mesmo ou é porque eu estou em uma cadeira de roda, sabe? Tem muito disso. Porque eu canto uma música gospel, né? Então aí vem aquela ideia. Ele é um exemplo de vida, né? Sabe? Aquela coisa toda. Só que na verdade ninguém quer ser um exemplo. A gente não quer ser. A gente quer ser pessoas normais. A gente quer se comparar a pessoa normal. A gente não quer ser exemplo nenhum. A gente quer ser Pelo contrário. a gente, Isso. a gente, Vamos falar. né? Isso é o complicado, cara. É É, algo tão enraizado, essas atitudes das pessoas, que às vezes tem gente que pratica sem perceber que está ferindo às vezes. exato. Aí se você não está É, psicologicamente bem, né? isso. Se você não estiver psicologicamente bem, isso pode até destruir, né? O que tem de pessoas com deficiência que está em depressão, não quer sair porque quando sai fica enfrentando olhares, comentários, isso e Sim. aquilo, entendeu? Por isso que eu falei que é importante esse processo de autoaceitação acontecer para você se empoderar e não se machucar mais com esse tipo de coisa, É. entendeu? E a gente tem que entender, né, que a gente não tem que ser exemplo para ninguém. Não querer ser exemplo para ninguém. Porque quando a gente é exemplo, a gente está muito em evidência, né? E aí gera uma neura na nossa cabeça de que eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo, eu tenho que agradar a todo mundo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, senão vão me discriminar, eu ainda vou ser pior e tal. Então, a gente tem que ser apenas nós mesmos, como a gente é. Pronto. Ser humano, como todo mundo, né? Ser humano como todo, Porque é muita como nós. responsabilidade, porque aí se a gente erra, olha, pô, cadeirante errou, um cadeirante assim, um Exatamente. cadeirante xingou, como se fosse algo Exatamente. sobrenatural. A gente é pessoa como qualquer pessoa. Existe pessoas com deficiências legais e existem pessoas com deficiências ruins, como qualquer Exato. pessoa. Entendeu? Por exemplo, eu vi um documentário de um rapaz que tava, que foi assaltar de cadeira de roda. Rapaz, um cadeirante assaltando. Tipo assim, não era só um cadeirante, era uma pessoa, um ser humano. Tipo, Uhum. a cadeira de roda dele não faz dele uma pessoa melhor. Não faz dele uma pessoa melhor. Faz dele quem ele é. E ponto. A É pessoa isso. bota a cadeira na frente da pessoa,
né? Isso, Ali, você tratar exatamente. uma pessoa como qualquer outra pessoa. É, você não pode me achar a pessoa melhor porque eu sou cadeirante. Não pode. Às vezes eu posso ter muito ódio no meu coração, ou com muito amor, como qualquer outra Como pessoa. qualquer outra pessoa, né? Aqui, Denise mandou É, aqui. Eu acho que tentar ser exemplo é um peso desnecessário. exatamente. Exatamente. Exatamente, Denise. Como... É um peso. Acaba havendo uma cobrança muito grande em cima das pessoas, né? Tá sempre sendo no meio. É. Aqui nem comigo, por exemplo, no período da escola, eu nunca fui Hum, e nunca fiz questão de ser o melhor da turma. É o aham, mais inteligente. Nunca fiz, nunca, mas sempre fui rotulado assim, por ser um bom aluno e por ser cadeirante. Então, era. sim, Aí, quando eu levava nota baixa em uma matéria que eu não me identificava, que eu não gostava, era aquele alvoroço. Você levou sim. nota baixa assim? Eu falei, por quê? Eu não posso me identificar com uma matéria, ou até mesmo não gostar, e levar nota vermelha, como qualquer pessoa? Ah, não, para mim, Aham, você só levava nota 10. Eu falei, completamente equivocado exatamente. esse pensamento. Comigo já aconteceu diferente. Eu, por ser cadeirante, eu sempre me achei na obrigação de estar na frente das outras pessoas. Porque já basta ser cadeirante, sabe? Já basta ser deficiente. Tipo assim, a gente se sente na responsabilidade de estar na frente, ou em qualquer coisa, financeiramente, intelectualmente, a gente tem que estar na frente, sabe? Aprendendo um novo idioma, porque senão a gente não se destaca. Não, realmente, isso aí é importante para o crescimento humano de qualquer pessoa, sendo com deficiência ou não. Isso é importante para o crescimento humano de qualquer pessoa, entendeu? Eu também eu nunca fiz questão de ser, mas eu me destacava por eu ser bom aluno, Exatamente. entendeu? Tinha alguma coisa, vamos chamar alguém na frente, chama o Edson. Eu nem queria, eu falei, não Aham. entendo, bota o Edson vai ter certeza que ele vai saber, e às vezes eu não sabia. Era assim. É. Eu entrava em vários debates na escola, cara. Nossa, eu entrava em tanto debate na escola, com o professor. Ah, eu discordo disso. Eu queria mostrar que eu sabia. Ah, Eu queria mostrar para a sala inteira. eu me escondi. Mas aí, depois de um tempo, eu fui aprendendo, né? Calma, Davi, baixa a bola. Você não precisa mostrar que você é melhor que ninguém, não. Vá com calma, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Tira esse peso das costas, tá? No meu caso, eu me escondia, mas eu sempre era escolhido. Eu sempre era escolhido. É. Qualquer coisa que tinha, eu estava lá entre os 10 que me colocavam. Mas eu Uhum. não queria estar lá. Aqui, a Denise botou, os dois extremos é ruim, não somos uma pessoa melhor ou pior só porque somos cadeirantes. Verdade. É, concordo piamente. Eu acho. Só Vamos falar um pouquinho mais. Pensar aqui alguma coisa. Pessoal, vai mandando pergunta para a gente poder estar respondendo aqui, que eu acho que as minhas acabaram aqui. Tô sem nada na cabeça agora. E fala mais alguma coisa, Davi, que você não tem abordado ainda. Gente, se eu estiver passando vergonha, comente kkkk. Assim, cara, eu não tenho muito assim, a falar sobre a deficiência, sabe? Eu só acho assim que a gente deveria se unir mais, ajudar mais uns aos outros. Isso, em qualquer pessoa, tentar ser uma pessoa boa, sabe? Tentar ser uma pessoa boa e, e é isso. Eu acho que eu não tenho muito o que falar sobre ser deficiente, sabe? Sim. Mas, assim, se alguém não fizer uma pergunta, vai ficar difícil, cara. Você é uma grande prova de que existe vida sentado. De que pode existir vida sentado com qualidade, com potência, com força, com perseverança, que pode ser referência, que pode ser o que quiser ser. O que você se propor a ser, você Obrigada. pode ser. E isso é maravilhoso, porque não falta não, tem pessoas, tem muitas pessoas assim, mas que não é vista na sociedade, devido a vários fatores, né? Que contribui para essa ausência das pessoas com deficiência inserida na sociedade.
porque o número de pessoas com deficiência no Brasil é muito grande, né? Sim. Eu vi, são quase mais de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Mas a gente não vê esse número de pessoas na rua. E a gente não E vê, você sabia que... Ah, pode falar. e a gente não vê esse número de pessoas na rua por quê? Pela falta de acessibilidade, pela falta de inclusão, pela falta de representatividade também das pessoas. Então, quando a gente vê alguém assim como você, que está correndo atrás dos seus sonhos, que está fazendo diversas coisas, você acaba inspirando pessoas próximas a você, pessoas que vão te conhecer futuramente, pessoas que vão ver essa live aqui depois, porque eu vou deixar salva, como todas as outras. E isso é muito importante. Legal. Obrigada. Eu vi uma pergunta aí. Eu vi uma pergunta legal. Acho que é da nossa amiga. Quais as maiores dificuldades que você já enfrentou? A Denise perguntou. Essa pergunta é difícil. Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei foi quando eu descobri que eu tinha epilepsia também. Tem? Tem. Eu, Desculpa, eu descobri aos, eu descobri aos 14 anos de idade. Aí eu estava em casa e eu descobri que eu tinha. Aí eu tive uma crise epilética, né? E aí fui para o hospital, depois eu descobri que eu tinha que estar tomando remédios o resto da vida, né? Foi muito difícil, porque não é fácil você lidar com a ideia de que a qualquer momento você pode ter uma crise, né? O seu corpo, você não é autônomo do seu próprio corpo, sabe? Você não é dono do seu próprio corpo. É muito difícil. Eu acho que o momento mais difícil foi esse. Foi quando eu descobri que eu tinha epilepsia e quando eu tinha 8 anos de idade, que foi dos 2 aos 7, que eu tive que fazer cirurgias e ficar dentro de um berço. Eu acho que eu tenho até uma foto ali, mas acho que ia ficar complicado para pegar. Eu estava num berço e eu bem grande já, sabe? Eu bem grande dentro do berço, com as pernas engessadas, porque todo ano eu fazia uma cirurgia nova. Aí foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Nossa, Minha família realmente. sempre me apoiou muito, minha família sempre foi minha base, sempre foi tudo para mim, continua sendo. A família é muito importante nesse momento mesmo, cara. É. Porque é complicado mesmo passar por esse tipo de coisa. Eu entendo. Eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mas quando eu fiquei cadeirante também foi complicado. Sim. Denise está Eu, dizendo também que entende. A Denise tem paralisia cerebral. Ela também é cadeirante desde quando nasceu. Aí ela compreende bastante. Você tem intenção de praticar algum outro esporte? Natação? eu tenho vontade de praticar natação, tenho vontade de praticar dança, mas dança não é esporte, né? Olha aí, Dança não é. dança é Eu quero cerebral. fazer dança. Não, depois que essa pandemia passar, filho, eu quero fazer tudo que me permitir de bom nessa vida. Dança é legal, hein? Tudo, tudo. Vai ser muito bom. Quero isso. Quero Sim. dança, quero Muay Thai de novo, que eu tô em casa, né, parado, eu não tô fazendo Muay Thai em casa, por conta da pandemia, né? Mais de 300 pessoas morrendo por dia. A gente tem que vigiar muito, ficar em casa, se cuidar, lavar as mãos, usar máscara. Que não é só uma gripezinha, não. Tem que se cuidar mesmo. Não é. Não é o nosso presidente fala. É, não é complicado. Aí vamos ver. E eu já vi vários vídeos seus dançando, né? No passado, na época Eu tô. anterior, né? Que a gente já se conhece há um tempo. Aham. Qual era o vídeo que você viu? Era dançando funk, hein? Ah, funk, vale meu Deus. Tá no chão, alguma coisa assim. A televisão na É, frente, aí você dançando funk. eu vou fazer um outro, porque eu quero aumentar os meus seguidores no Instagram. E aí, você me ajuda,
Você curte lá. Vamos ajudar uma a outra. Até compartilhe também, lá na página. Porque, assim, a página é um projeto meu de compartilhar histórias, acrescentar Sim. histórias, entendeu? Não é só eu e a Denise acaba criando conteúdo para postar lá, mas é um espaço aberto para compartilhar a história de outras pessoas também. Então, vocês que estão assistindo Uhum. essa live, que vão assistir depois, fica à vontade de procurar a gente lá no direct, de mandar a história de vocês, de marcar uma live para fazer com a gente, de mandar a história, porque a gente tem um quadro lá chamado Minha História, que é onde eu faço um vídeo com fotos das pessoas que a pessoa manda, com fotos, vídeo, narrando a história, tudo bonitinho, entendeu? Então, você pode mandar também depois a sua, pra gente estar fazendo esse vídeo. Pronto, eu vou mandar com bem mais detalhe. Isso, cair nesse vídeo você pode mandar foto da sua família, porque as pessoas que estão assistindo essa live agora e que vão assistir depois, provavelmente estão curiosos de saber quem é sua mãe, seu pai, a sua irmã, que você está falando que é tão importante para você. Isso. Entendeu? Nesse vídeo. Uma coisa. Isso. Uma coisa que eu gostaria muito no momento em que eu criasse esse canal, que eu acho que iria ajudar muito a comunidade cadeirante, deficiente, é que quando eu comentar, colocar alguém comentar, dar sugestão também, tá? Eu tenho amizade com alguém aí que é cadeirante, porque eu só tenho pessoas que andam no meu Instagram, só pessoas que andam. Até com raiva dessas pessoas. Então, assim, eu queria realmente sugestões, sabe? Sim. Puramente. É um dando a mão pro outro, né? Você sabia que... Pode falar. Ah, pode falar. Não, fala você. Pode concluir o que você ia falar. Não, eu ia falar que dentro da comunidade dos deficientes, né, por questão de acessibilidade, 800 mil cadeirantes e deficientes físicos morrem por ano. Não sei se você já viu essa estatística. Não, nunca vi, mas pode falar. Pode falar. 20 mil é no Brasil. Os outros números é fora. Então, assim, é muito triste. Por falta de acessibilidade, por falta de inclusão, perspectiva de vida, né? Um número bem grande, cara. Eu já quase levei, já levei diversos tombos por conta da falta de acessibilidade. Sim. Já levei diversos tombos na rua. Um quebra-molas inadequado, calçadas quebradas, rua esburacada. E as pessoas precisam entender que, cara, acessibilidade é algo muito importante pra gente. Até mesmo pra gente manter a nossa vida ativa, né? Na sociedade. Sim, é um direito. Está na Constituição, no artigo 1º, né? Tá a liberdade de ir e vir. Isso aí. É ir e vir. Se eu privo, né? Se eu tiro esse direito de você ir e vir, eu estou excluindo um grupo. E eu não posso fazer isso, né? Verdade. É um absurdo isso. Absurdo. É absurdo. É por isso que é importante que a gente fale sempre que possível, sempre que necessário. Não é mimimi. Entendeu? É uma luta diária, mas a gente não pode desistir. Com certeza. A Denise está perguntando como você está lidando com o isolamento na pandemia. Pois é bem difícil, porque minha mãe vive aqui dentro de casa. Então, eu recebo muita visita aqui da minha mãe, da minha família. Mas, assim, é só a família, né? E a minha família fica em isolamento também. Eu não sei se isso é um tipo de isolamento, né? Mas sim, eu não estou muito solitário, não. Eu estou perto da minha família, gente. Não estou conseguindo ficar longe da minha família. Não estou conseguindo. Mas eu tô orando a Deus que isso termine logo, né? Que isso acabe, que a gente se recupere desse vírus. Essa vacina chegue. Pra voltar a trabalhar, pra voltar a ganhar dinheiro. Todo mundo, né, gente? Todo mundo também. Muitos brasileiros aí. Tem muita gente que cai na depressão, né, cara? Por conta disso. Muita gente. Personal Rafael Matosinho, que acabou de entrar aqui na live, que já fez uma live comigo aqui na página. Ele trabalha... Qual personal? Personal Rafael Matosinho. Ele trabalha como pessoa cadeirante, cara. Ele tem um projeto muito legal. Olha que bacana. Sim, ele tem um projeto muito legal na página dele, tem um canal no YouTube também, ensinando exercício adaptado para pessoas
se fortalecer, emagrecer, ganhar qualidade de vida. E na nossa live que a Vou me gente inscrever na hoje. base, ele deu altas dicas sobre isso. Ensinou, faz lives assim também em parceria, igual a gente está fazendo aqui hoje. Então, Ó, divulgar o trabalho dele aqui, porque é muito importante. Personal Rafael Matozinho. Eu não sei se ele está aí e como ainda, é se que ele é? pode mandar uma perguntinha, né? Rafael, manda uma perguntinha aí pro Davi, que ele pratica esporte, ele malha, faz judô. Acho que você poderia mandar uma É, Muay pergunta Thai. bem ideal aí para ele. O arroba dele é personal Rafael Matozinho. Pronto, velho. Vou seguir ele. Na pandemia, então, o seu isolamento não está tão isolamento, né? Pelo jeito, então. É, porque eu preciso ter contato social, gente. Eu preciso. É, com a minha mãe, com o meu irmão. Mas eles se cuidam bastante, sabe? Se cuidam. Tá igual aqui em casa. Aqui em casa também a casa está sempre cheia, porque a família é grande, no quintal mora um É, monte de gente. eu acho assim que é muito fácil para os ricos dizer assim, né? Faça isolamento social, se afaste, não saia de casa, né? Mas para a gente que tem que trabalhar, que tem que sair, que tem que fazer alguma coisa, que tem mãe, que tem família, tem gente que mora dentro de uma casa que tem 5 filhos, mas o apartamento é pequeno, sabe? Então é impossível. O isolamento social é uma utopia, sabe? É uma coisa complicada. Está sendo necessário para tentar frear a pandemia, mas realmente tem pessoas que não têm condições de estar fazendo isolamento, né? Porque precisa sair para trabalhar, para diversas situações. Então, o que a gente pede é que quem não puder, que saia com responsabilidade, Com certeza. né? Eu não... Quem não puder, que saia com responsabilidade. E, Davi, a nossa live está caminhando para o final, o finalzinho dela. Ô, gente, A gente já vai bater 1 hora de live, que é a meta. ó, não olha. 1 hora de live, que é a Hum, meta da página, entendeu? Aí eu já vou te agradecer por você estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da sua história com a gente. Dizer que o espaço está aberto, como eu já disse, está aberto para você. A hora que quiser fazer novamente uma parceria, abordando algum outro assunto na live, contando a sua história, como eu disse, alguma outra coisa com a página, o espaço está aberto, entendeu? E dizer também que para agradecer a minha colega Denise, que divide a administração da página junto comigo, que sem ela nada disso aqui seria possível. A nossa união está fazendo a força aqui na página. E obrigada, deixar Denise. aberto aqui para você falar o que você quiser, deixar seu arroba para quem quiser te seguir depois. Oi, gente, eu agradeço você e agradeço a página por ter me dado esse espaço para falar um pouco da minha história. E eu sou isso, né? Sou um pouco avoado, mas eu adorei conversar com vocês. Adorei conversar com vocês. Espero que a gente tenha uma amizade, que alguém converse, me chame no direct. A gente pode trocar amizade e falar sobre as nossas deficiências, sobre os nossos medos, né? E o meu arroba é arroba Davi Mota. Com 2T, né? Mota com Com 2T. 2T. E Davi Mota com com 2T. Y, né? Davi com Y. Davi, exatamente. É complicado demais. Acho que eu vou até escrever aqui. É nome chique. Não, é chique não, porque eu sou muito fresco. Mas muito obrigado, meu amigo. Valeu, Davi. Muito obrigado por essa rica oportunidade de você estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho da sua história. Valeu, tamo Eu que junto. agradeço. Tamo junto sempre. Sempre. Valeu. Tchau, galera. Vou compartilhar a live lá para quem quiser assistir depois. Beleza, deixa eu salvar.